Fala, fiel, tranquilo. Senhor Ramon Dias e seu filho Emiliano deixaram muito claro que abriram mão da Sul-Americana. E isso é muito triste para um time do tamanho do Corinthians não entrar em todas as competições para ganhar e levantar título. Isso demonstra o pequenismo dos nossos treinadores e também a decisão da diretoria em apoiar uma decisão dessa. A possível escalação do Coringão deixou isso muito claro porque a gente não vê nomes como Yuri Alberto Carrillo e Ranieri na equipe titular como possíveis entradas no segundo tempo demonstra que a Sul-Americana ficou em segundo plano. E também tudo sobre Rodrigo Garro no Boca Juniors. Você vai saber tudo no vídeo de agora, então já se inscreva aí no canal. Deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho e já deixa o seu palpite para a partida de hoje. Coringão que vai praticamente com o time reserva, fiel. Então vamos pro vídeo. Daqui a pouco a gente coloca então a Já classificação nós vamos ver. dos grupos da Sul-Americana. Vamos ouvir o que falou o Romero, atacante corintiano, sobre a Sul-Americana e o jogo de hoje. Bom, como você falou, né, um jogo difícil de Sul-Americana, né? A gente tem que, como eu falei já várias vezes, mudar de postura, né? A gente tem que sair para vencer, né? A gente perdeu os pontos dentro de casa, agora a gente tem uma obrigação de ganhar aqui na Colômbia, então a gente vai fazer de tudo. Descansou bem esses dias aí para fazer um grande jogo. Tá aí, fazer um grande jogo, deve ser, né? O que o Romero falou. Muito bem, ô Vessa, ainda não temos os grupos da Sul-Americana, vamos colocar já aí, arrumado. Mas muito bem, Vessa, agora a prioridade é outra, é isso? Deixa pra lá a Sul-Americana. Não é muito diferente do que aconteceu ano passado, né? Para que a gente lembre, o Corinthians, por exemplo, vai pegar o Red Bull, a primeira fase, então mais ainda, mas mesmo assim se classifica, faz a segunda melhor campanha, fica atrás do Racing. Aí começa, vai pegar o Red Bull, vai em Ribeirão, time misto, ganha de 2-1, na volta acaba perdendo de 2-1, o Hugo salva nos pênaltis. Aí pega o Fortaleza, também vai com um time bem, não reserva, mas misto, mete um 3-0, um 2-0 naquele recital que fez Igor Coronado jogando muito naquele jogo, volta um 3-0, Corinthians varre o Fortaleza um 5-0. E ali começa, peraí, agora é semifinal, pegar o Racing, vambora, toma 3 jogos do título. E aí você tenta ir com o Racing com o time titular. O que eu acho que vai acontecer é uma situação muito parecida, o Corinthians vai tratar a Sul-Americana de maneira secundária e vai dizer, vamos ver o que dá. Isso já tinha acontecido lá em 23, com o Luxemburgo, quando põe um monte de moleque para jogar, inclusive, diante do time peruano, ainda no play-off, né, antes das oitavas, só que aí Felipe Augusto, os meninos todos, o Pedro, o Moscardo, enfim, o Rian, vários meninos jogam bem, o time vai se classificando e também chega na semifinal. Acho que vai ser um cenário parecido de 23 e 24, você trata ela de maneira secundária e vê o que acontece. Se der certo, passou, você vai aumentando a sua prioridade ao longo de cada fase. O problema é que o grupo do Corinthians que ele pegou não é um grupo para isso. Esse grupo do Corinthians, eu falei isso daqui antes de começar, né? Esse grupo na Libertadores, exatamente o mesmo grupo, a gente trataria ele de uma maneira diferente. Um argentino, um colombiano, 2 bem tradicionais e mais um uruguaio. A gente trataria certamente com uma visão, se fosse Copa Libertadores, de uma maneira muito diferente do que a gente muitas vezes enxergou nesse lance da Copa, por ser Copa Sul-Americana. Então, é um grupo muito difícil que se você não jogar de maneira focada, de maneira séria, de maneira que você queira classificar, eu acho que a chance de você ficar pelo caminho é grande. E aí você vê aí pela tabela a situação. A gente pode ter nessa rodada 2-6 e 2-0. E aí só um milagre depois para o Corinthians, faltando 4 jogos, basicamente tendo que ganhar os 4, que é o que o Botafogo fez no ano passado, quando perde 2 e ganha os outros 4 depois. Isto colocado, o Corinthians tem um derby no final de semana, o jogo é sábado, e aí o Corinthians então resolveu... se ele não entrar com os 3, quando a gente mostrar o campinho vai dar para explicar melhor. Se os 3 que estão nos parênteses não jogarem... Embora tenham ido para cá. Embora tenham ido viajar, é porque claramente, oficialmente, está priorizado completamente o brasileiro. Se os 3 jogarem, na teoria ficou no Brasil só quem não tinha condição mesmo, lesão, trauma, pancada, e aí é questão física mesmo. Vamos aguardar, quando mostrar o campinho, vocês vão entender os 3 que eu estou falando, que aí confirma a Sul-Americana como secundária de vez para o Corinthians, ou se eles forem a campo e foi só uma situação pré-jogo que eles não treinaram, aí sim, a gente só segurou quem não podia vir, só não veio quem está no Brasil porque está lesionado, e aí acho que a gente pode até entender de uma outra maneira também. O grupo C do Corinthians ali, que tem o América de Cali líder com 3 pontos, o Huracan, que ganhou do Corinthians com 3 também, o Corinthians e o Racing do Uruguai com 0.
Agora, ô Massa, Oi. cá entre nós, hein, não tá meio confortável demais? Vamos pra Libertadores, reação espetacular, vai pra Libertadores, cai na pré-Libertadores. Não, agora vamos pra Sul-Americana, porque é um título inédito. Aí meio que rifa a Sul-Americana, talvez rife. Aí não, agora a prioridade é o brasileiro. Aí então até eu, né? Vamos combinar. Para um time caríssimo, né? Na situação atual do Corinthians, é bem pouco, né? Mas é uma coisa que me parece muito claro, o Corinthians está sempre se fiando naquilo que tem feito em campo. E tem feito coisas boas em campo. E vai se fiando assim. Isso não é menos importante quando eu perco. Isso talvez seja importante quando eu ganho. Mas quando vier o revés e vai vir, uma hora vai vir, aí vai ter que olhar para o ano e falar quantos documentários fizemos no ano de 2025, né? Então, 24, né? Nós estamos em 25. 25. Eita, não é, mano? Já foi. Se liga aí, é isso. Então, vai indo assim. Enquanto as questões policiais não avançam, enquanto o impeachment ainda, depois de comprar cigarro, foi dar um rolê no parque, não no Parque São Jorge, no parque qualquer, Parque da Penha, lá que é mais perto lá da área do Parque São Jorge, né? Aliás, tem um parque do lado. Parque do Piqueri. Parque do Piqueri, exatamente. Cobriu o Corinthians fazendo treino físico no Parque do Piqueri. Exatamente. Isso, dando rolê lá e tal. Às vezes o Neto fugia pelas árvores para pular uma volta, aquelas coisas. Bons tempos. Pois é. Então, vai caminhar para isso. Se eu ganho aqui, é aqui que eu vou. Se eu perco aqui, agora não é tão importante. E não é mesmo, né, gente? Sul-Americana não é mesmo, mas é meio... É um pouco assim, é um pouco vergonhoso, né? Você não conseguir nem com esses adversários seguir adiante na competição. Porque a gente não fala muito disso, mas tem que falar. É mais um prejuízo financeiro, né? É menos dinheiro que entra. Então vai estar, o all-in todo vai estar nos 4 milhões de prêmio do título, né, do Paulista a mais, além dos 40 milhões, 42, que todos os grandes ganharam, né? E vai estar na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Para o time... Até que é interessante você ter as semanas livres, você pode mesclar o time, você pode colocar jogadores que não estão jogando sempre, ganhando ritmo, pensando na temporada, né? Se você emplaca esta mentalidade, agora compra quem quer, né? Compra esse barulho quem quer, quem acha que está bom. Realmente, para quem está do jeito que está, com o que custa, também é preciso colocar na conta, né? Não é claro que é ruim, cara. Você vai jogar um jogo e manda... os seus reservas e a justificativa que a prioridade é o Campeonato Brasileiro? Então, beleza, assim é tranquilo, né? Vamos fazer isso também, todo mundo. A prioridade agora para o Flamengo é a Libertadores. O resto não dá. Ou o Corinthians se coloca de novo no lugar que é dele, ou vai ficar assim. O Massa citou a parte financeira e é importante dizer, o Corinthians colocou no seu orçamento 8ª de final da Libertadores. Bom ponto. Não chegou. E aí, eu falando até com o Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians, ele disse, a Sul-Americana sim é possível que nos compense essas 8ª de Libertadores, mas a gente tem que chegar bem mais à frente. E aí, nos últimos 2 anos, o Corinthians conseguiu fazer isso. Porque ele foi semifinalista dos 2 anos 23 e 24. Ao chegar à semifinal da Sul-Americana, compensou sempre essa meta de 8ª de final de Libertadores, que aquela é uma meta orçamentária, não é de futebol, ela não é técnica, não é dentro de campo, ela é só orçamentária. Só que você, ao chegar nas 2 semis, você compensou não estar na Libertadores, no mínimo nas 8ª. Dessa vez é a mesma coisa. Se não chegar, não for avançando e não chegar no mínimo, você não cumpre a sua meta orçamentária. É importante dizer isso. E eu não estou nem pensando nesse lance orçamentário. Para mim, de verdade, eu trato a Sul-Americana com uma seriedade enorme. A minha visão é a visão argentina, uruguaia, boliviana, paraguaia, é La Copa. Eles tratam como La Copa. Lá eles não diferenciam Sul-Americana e Libertadores no sentido de ter prazer em jogar, de ter gana de ganhar, de se orgulhar quando ganha. Eles não diferenciam isso. É só ver o que aconteceu com o Racing ano passado. O que aconteceu no estádio, a torcida lá no Obelisco, a loucura que foi para o Racing invadir, do jeito que eles invadiram o Paraguai, porque argentino trata Sul-Americana e Libertadores como La Copa, as duas coisas, e eu penso exatamente a mesma coisa. É um torneio internacional, da premiação em dólar, ganho a vaga na fase de grupos da Libertadores do outro ano. Eu nunca vou desdenhar do Sul-Americana e não vai ser agora. Então, para mim, o Corinthians deveria tratar ela de uma maneira bem legal, querendo se classificar, porque é o nome do clube internacionalmente que você pode ou manchar mais um pouco ou melhorar mais um pouco. Então vamos colocar na tela aí o provável time do Corinthians que encarou o América de Cali hoje na Colômbia. Você acha que vai ser isso aí? Vai estar Donelli, o Hugo Souza continua machucado, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu. O Gustavo Henrique também está fora, né? 6 jogadores ficaram no Brasil. 6. Deixa eu ver se eu lembro. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri, Coronado, Memphis e Garro. 6. Tá de volta? Era para chegar hoje à tarde, vamos ver se chega. 6 não viajaram. Desses 6, praticamente todos titulares. Então,
cada um com a sua lesão ou trauma no ombro, ou tornozelo, ou joelho, enfim, os 6 permaneceram. E tem 2 coisas que são bem inusitadas que aconteceram, que eu queria falar para vocês aqui. A assessoria de imprensa do Corinthians, que é assim como a do Palmeiras e a maioria dos clubes, que escondem tudo, nunca falam nada, de cara soltou os relacionados da viagem. Tempo, né? Aí eu olhei aqui e tal, ué, tem alguém lá muito louco lá dentro, né? Porque isso não acontece. Até aí tudo bem, soltou relacionados, a imprensa estava lá em Cali e ia pegar os caras chegando no hotel do mesmo jeito. E aí, a hora que chega ontem, o texto do treino, do último treino, veio o time que treinou. Veio a escalação. É esses daí. Veio no texto e ainda disse, Ranieri, Carrilho e Yuri Alberto fizeram o aquecimento com os demais e por controle de carga não treinaram depois. Eu olhei para aquilo e falei, peraí, devo estar em outro mundo, é outro planeta. É muito raro acontecer isso. Então, assim, a gente está tentando... No brasileiro não vai ser. Então, até a assessoria tratou a Sul-Americana de uma maneira mais leve. Porque soltou os 11 titulares, colocou a possibilidade dos 3 não jogarem, que é exatamente por isso que estamos colocando o parênteses todos aí e tal. Mas isso foi inusitado, assim, isso não acontece. Há anos não acontece no Corinthians. Aí a gente está tentando achar uma explicação. Eles ficaram com raiva que vazou na véspera da final, que o Galo deixou o treino com o joelho zoado. Acho que ele deve estar com raiva que tudo vaza mesmo no Corinthians. Lá a câmera funciona para todo mundo. Ela falou, quer saber? Vai vazar tudo mesmo? Vamos postar aqui, vamos dividir com a torcida que esses 11 treinaram e que os 3 podem jogar ou não. Estamos deixando claro. Então, por isso que eu falei na minha primeira explanação. Se aqueles 3 ali, Ranieri, Carrilho e Yuri, definitivamente não forem para o jogo, é porque está oficializado que o brasileiro virou a prioridade total. Se os 3 só foi um controle de carga e for para o jogo, nós estamos falando ali, ó, Mateuzinho titular, Félix Torres titular, Ranieri titular, Carrilho, Martínez e Yuri Alberto. Nós estamos falando de 6 titulares. E alguns outros jogando porque os titulares estão machucados. Estão machucados. Então, aí eu vou tirar um pouco o pé desse lance de oficializar a prioridade. Esses 3 me definem hoje à noite o que eu vou pensar em relação a isso. E, para mim, está clara a situação do grupo. Em caso de derrota hoje do Corinthians, a gente pode amanhã falar isso num cenário já confirmado. O Corinthians só tem 2 caminhos. Ou os uruguaios saem tirando ponto dos colombianos e dos argentinos, o que eu não acredito, porque aí se embola tudo e vira uma pontuação no bolo, ou o Corinthians mete as 4 vitórias. 2 em casa, ganha dos uruguaios e vai ter que buscar 3 pontos com o Huracan. É a única possibilidade de fazer 12 pontos e classificar. Senão, a chance de cair fora na fase de grupos fica muito grande, que nem em segundo pode ir. Fiel, Rodrigo Garro continua no radar e na insistência do Boca Juniors de ter ele no seu time. Rodrigo Garro, que já tem 72 jogos pelo Coringão, já soma 14 gols e 16 assistências. O portal El Craque Deportivo da Argentina publicou que Garro segue no radar do Boca Juniors. E o que faz o Boca Juniors ter expectativa de ter Rodrigo Garro no seu time? Uma carta na manga aí do Boca Juniors para conseguir o valor que o Corinthians pede para vender Rodrigo Garro é a venda de Kevin Zenon. A publicação revela que o time argentino vai buscar Garro caso acerte a venda da joia do seu time, ou seja, esse Kevin Zenon, ele é uma das estrelas ali e revelação do time do Boca Juniors. A multa rescisória fixada em 15 milhões de euros pela venda da joia do Boca Juniors. Na cotação atual, mais ou menos dá uma quantia de 96,6 milhões de reais. Lá na Europa, o portal TransferFeed, especializado em transferências, conta que a Lazio pode ser o destino do jovem Zenon. O time italiano está em busca de jovens jogadores promissores e vê aí o argentino do Boca Juniors como uma ótima possibilidade, podendo pagar essa multa de 15 milhões de euros. E aí seria algo em torno de 100 milhões de reais, o que ajudaria o time do Boca Juniors a dar uma investida forte para tirar Rodrigo Garro do Corinthians. Revelado no União Zenon, ainda atuou com as cores do Atlético Rafaela antes de chegar ao Boca Juniors. Desde então, com as cores do gigante da Bombonera, o ponta Zenon já soma 59 partidas, com 8 gols marcados e 7 assistências fornecidas pelo jovem. O Corinthians não pretende facilitar em nada essa possível saída de Garro. Já teve uma investida aí do Zenit com uma quantia milionária e o meia também já foi pretendido pelo próprio River Plate, lá da Argentina e rival aí do Boca Juniors. E parece que o River Plate mudou seus olhos aí, tirando um pouquinho o foco de Garro e pretendendo a volta do uruguaio De La Cruz, que está agora no Flamengo. Garro não é o único jogador do Coringão aí valorizado do mercado da bola. Augusto Melo já avisou que não vai facilitar nenhuma saída e outro jogador que está no radar do exterior aí para essa janela de meio do ano é o Yuri Alberto, que ainda é cotado no Real Betis.
Fia, Rodrigo Garro aí sendo alvo do Boca Juniors, River Plate, Zenit, entre outros aí que pode chegar junto aí do nosso camisa 8 nessa janela de meio do ano. Se o Coringão aí não fazer jogo duro, é capaz da gente perder jogadores importantes nessa janela, e aquilo que a gente tem expectativa de levantar outro título esse ano, principalmente do Brasileirão, poderia ir por água abaixo. E aí, o que você acha dessa informação? Augusto Melo já demonstrou em algumas atitudes e palavras que não vai facilitar a saída dos jogadores do Coringão. Se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal que a gente está chegando aos 20 mil inscritos e vai ter sorteio de 3 camisas do Coringão. 3 ganhadores, 3 sorteios, a gente vai fazer live aqui no canal. Então se inscreva, ativa o sininho para você não perder esse sorteio e deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, valeu!